Boa tarde, que Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez eu tenho a oportunidade de fazer este vídeo. É um vídeo caseiro, irmãos. Ainda não tem uma produção onde eu posso preparar os vídeos, mas 12 minutos, pouco tempo. Não dá para muitas vezes dar bases bíblicas, então nós vamos falando o versículo, você vai lá e lê, acompanha na sua casa, mas é um meio que eu tenho de expressar aquilo que penso da palavra de Deus. Hoje eu quero falar com vocês acerca da oração. A oração, ela é um relacionamento, ela está ligada ao relacionamento. É um ato de rendição. Eu não posso ter uma vida cristã, uma vida com Deus, me desculpe, vou fazer uma correção. Uma vida com Deus sem a prática da oração. Evan Roberts, eu acredito que vocês já leram sobre a vida de Evan Roberts, tem um livro chamado Os Generais de Deus que conta a história desse jovem de 26 anos que foi um dos grandes avivalistas no país de Gales. Olha o que a oração produziu na vida desse jovem. Alguns dizem que com 14 anos até os 26 anos, que dá cerca de 12 anos, ele orou pedindo para que Deus enviasse o Espírito ao país de Gales, o Espírito Santo. E Deus atendeu pela perseverança, porque é o que Jesus mais explica em Lucas 18 sobre a parábola do juiz iníquo. Também ele fala do amigo importuno em Lucas capítulo 11. Ele fala acerca da perseverança. Então um dos pontos da oração é a perseverança. Primeiro você tem que ter um alvo e perseverar nisso. Parece que é isso que Jesus está tentando ensinar os seus discípulos acerca da oração. Então o apóstolo Paulo, nesse texto que eu quero ler com vocês, ele também fala acerca da oração e a importância dela. Como Evan Roberts, que viveu isso. Ele encarnou isso no seu interior, no seu coração. E buscou a grandeza de Deus. Ele buscou por 12 anos, pedindo: Deus, envia o teu Espírito ao país de Gales. E Deus enviou o seu Espírito. E foi um grande avivamento. Até hoje é falado sobre o grande avivamento do país de Gales. Você olha na internet, tem um monte de vídeos falando sobre este jovem chamado Evan Roberts. Ele era muito pobre. Ele trabalhava no minério, ele era um mineiro, ele trabalhava com minério dentro de caverna, arrancando, extraindo, é um serviço muito perigoso. Você vê na Bolívia, quando passa noticiários, eles até mesmo utilizam, por causa dos gases que tem lá dentro das cavernas, os gases perigosos, eles utilizam até mesmo a folha de coca para amortecer o rosto e outras coisas. Só você pesquisar sobre isso, você vai ver. Ele tinha um trabalho, ele não era um teólogo, ele não tinha condições de estudar. Ele tentou fazer isso na Inglaterra, mas seu pai ficou doente e ele voltou para o país de Gales. Mas ele não deixou de buscar pela nação e ele continuou orando, 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 até que um dia Deus, na sua misericórdia, resolveu enviar o seu Espírito ao país de Gales. Diz a história que até os homens que iam aos bares beber, a presença de Deus era tão grande no país de Gales que eles não conseguiam colocar o copo na sua boca para beber. Vinha sobre as pessoas um desejo de arrependimento e as pessoas iam até a igreja, que era a Capela Mória onde ele congregava, para ouvir o evangelista. Diz a história que os estádios pararam. Os estádios de futebol estavam em alta no país de Gales, pararam para ouvir o pregador, o grande avivalista. Então entende, irmão, a oração é um ato de humilhação. E qual é a grande resposta da oração? No vídeo passado o vídeo que eu fiz anterior, eu falei acerca da parábola do amigo importuno e no final, Jesus disse: vós sendo mal,
sabei dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará o Espírito àqueles que pedem. Então me parece que Jesus está querendo dizer que o Espírito Santo é tudo que nós precisamos. Em Mateus 6, 34, 33, 34, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Quem é o representante direto do reino aqui na terra? O Espírito Santo, que está em nós, na igreja hoje. Está em nós, morando dentro de nós. Jesus disse em João 14, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus dá uma promessa dizendo: eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador para que esteja convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o que faz os discípulos, que eram pescadores, até mesmo mulheres que tinham 7 espíritos imundos, até ex-mendigo, ex-prostituta, que seguiam a Jesus, essas pessoas que seguiam a Jesus, como eles poderiam pregar o evangelho a todo mundo, no seu tempo, no mundo de então, sem o poder do Espírito Santo? É impossível, irmãos. Seria impossível. Por quê, igreja? Por uma razão. Seria uma missão perigosa para eles, porque a grande questão não é pregar, é vencer os demônios que geram prisões na vida das pessoas. Vejam, o próprio Jesus, ele disse em Marcos 16, ele disse: os sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. E se você observar lá, o primeiro sinal é: em meu nome expulsarão os demônios. Então entenda que os demônios é o maior inimigo da igreja. Paulo diz isso em Efésios 6:10, que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. E aqui em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, provavelmente escrita no ano 62 depois de Cristo, e Paulo estava preso. Ele era um preso domiciliar, porque ele tinha dupla cidadania. Ele era tanto romano como também hebreu. Por causa, quem deu a liberdade para Paulo? Provavelmente o seu avô, que era um homem muito rico da cidade de Tarsis. Então observe uma coisa: o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta porque ele recebe informações que a igreja está sofrendo 3 ataques. Primeiro ataque mental, o segundo ataque social e o terceiro ataque espiritual. Ou nós podemos inverter: espiritual, social e mental. Então observa bem que o apóstolo Paulo, ele faz 2 orações para a igreja de Éfeso. E eu entendo nestas orações, como essa oração de Efésios 3:14, no finalzinho não vai dar para mim informar ou narrar a oração, porque o tempo é muito curto. Lá no versículo 21 ele diz: a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, pelo século dos séculos. Amém. Paulo se colocou de joelhos na prisão e orou quando recebeu a notícia dos ataques que a igreja estava recebendo. A oração dele, eu acredito, irmãos, porque Paulo esperava Jesus naquele tempo, eu acredito que Paulo orou, mas quem conduziu Paulo, quem guiou Paulo à oração foi o Espírito Santo. Por quê? Porque o texto diz: para todas as gerações. Então Paulo orou pelo século I, século II, século III, até o nosso século. Orou por nós também, como Jesus fez em João 17. Lá na primeira oração, no capítulo 1, versículo 17, uma coisa interessante que Paulo diz, porque eu entendo que eles estão sofrendo ataques espiritualmente, mentalmente e culturalmente. Por quê? Primeiro eles veem Éfeso é uma das cidades matriz, ou seja, de uma das capitais da Grécia. E eles eram totalmente, esses irmãos, totalmente pagão. Então, possivelmente eles estão sendo excluídos da sociedade por causa do evangelho, sofrendo perseguições e sendo norteado pelos convites dos pagãos a voltar aos deuses e ser aceito novamente na cultura. Paulo, pensando, preocupado com isso, que talvez pode ser Tíquico,
que deve ter levado essa informação, ou talvez Timóteo, quando foi visitá-lo. Então observe uma coisa, no versículo 17 de Efésios 1, olha o que está escrito. Olha a oração de Paulo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, provavelmente eles estão recebendo ataques, convites para voltar aos rudimentos pobres, à idolatria. E Paulo ora, o Espírito em Paulo ora, para que eles recebam o pleno conhecimento de Jesus Cristo. A minha oração para a nossa civilização, para o Brasil hoje, é esta oração: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda-me o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e ilumina os olhos do entendimento de todos os brasileiros, os filhos de Deus, para que saibais qual é a esperança de seu chamado e qual a riqueza da glória de sua herança nos santos. E eu tenho feito esta oração que você também pode fazer, de Efésios 3,14. Eu tenho me colocado de joelhos diante do Pai de meu Senhor Jesus Cristo, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda a todos nós brasileiros que sejamos fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no nosso homem interior. Então essa é duas orações que Paulo faz estando em tribulação, preso em Roma. Ele não deixa que a aflição o domine, porque o homem espiritual, o homem de Deus, ele não vive por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Então, se você vive por fé, as aflições não dominam você. Você domina as aflições no poder do nome de Jesus Cristo. Então, que essas duas orações possam ser praticadas por você. Pastor, eu não sei orar. Ninguém sabe orar como convém. Romanos 8:26. Mas ore a palavra, porque orando a palavra é orar à vontade de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.